o inferno sempre vai reagir quando Deus está prestes a mudar a história. Marcos capítulo 4, verso 35, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus tem sempre um outro lado para você. A Bíblia diz que Jesus, com os discípulos, começou uma travessia rumo à terra dos Gerazenos. Só que no meio dessa travessia de barco, diz que se levantou uma grande tempestade. Jesus estava dormindo, Jesus estava com a cabeça em uma almofada, descansando. Os discípulos estavam ali defendendo a integridade da vida deles. Foi uma tempestade feia e muitos deles que estavam ali eram marinheiros experientes, começaram a temer a própria vida. A Bíblia diz que a água começou a entrar dentro do barco e as coisas se complicaram. E se complicaram tanto que eles chegaram a Jesus e disseram: Mestre, essa tempestade aqui vai nos destruir, nós vamos morrer. Ajuda-nos, acorde. E Jesus então repreendeu a força do vento, a fúria do mar. E a Bíblia diz que houve uma grande bonança e os discípulos ficaram ali espantados. E Jesus disse assim: Vocês não têm fé? Cadê a fé de vocês? Eu estou aqui com vocês, cadê a fé de vocês? Algumas coisas a gente tem que considerar aqui nessa palavra. Quando Jesus, ele disse: Passemos para o outro lado, você tem que entender uma coisa. Jesus não estava apenas atravessando um lago. Do outro lado havia libertação, havia salvação. Do outro lado havia um milagre territorial. Ali no território dos Gadarenos havia um homem preso por legiões espirituais. Toda vez que Deus está prestes a fazer algo que vai impactar a vida de uma pessoa, que vai impactar um território, vai haver uma resistência espiritual para você, que é chave nesse processo. Para você, que Deus vai te usar, seja para prosperar, seja para fazer uma coisa grande. Jesus estava chegando com seus discípulos, estava atravessando o outro lado e se levantou essa grande tempestade. Veja se isso não é espiritual. Veja se isso não é espiritual. Eles estavam indo para um lugar aonde eles iriam fazer algo grande. O diabo não pode prever o futuro, certo? Ele não consegue prever o teu futuro, mas ele consegue ver o que Deus colocou na tua vida. E quando Jesus começou a se aproximar da terra dos Gadarenos, se levantou essa tempestade. Eu quero que você entenda uma coisa: o inferno sempre vai reagir quando Deus está prestes a mudar a história. Sempre o inferno, ele reage. Assim como ele reagiu com Jesus, quando Jesus estava atravessando a terra, quando estava atravessando o lago para chegar na terra dos Gerazenos. É isso que você tem que entender. Às vezes, essa luta que você está enfrentando, Jesus disse: vamos passar para o outro lado. Olha a luta que foi para eles passarem para o outro lado. Às vezes, as pessoas desistem nesse ponto, quando eles enfrentam uma luta e eles pensam que aquela luta é sinal de Deus para não continuar. Só que aqui nesse caso, a luta era sinal de que quando Jesus chegasse ali, muitas coisas iriam acontecer. Uma libertação extraordinária ia acontecer, um avivamento ia acontecer. Porque aquele homem que Jesus libertou, aquele homem se tornou um evangelista. Ele foi a 10 cidades pregar seu testemunho, falar do amor de Jesus e falar o que Jesus fez na vida dele. Eu quero dizer uma coisa na tua vida.
Muitas vezes a realidade vai mudar. O que Deus preparou para a tua vida vai abençoar a vida de outras pessoas, certo? E você pensa que essa luta que você está enfrentando, ela é uma luta comum. Não é uma luta comum, é uma guerra espiritual. O que você está enfrentando é uma guerra espiritual. O que você está enfrentando é uma luta para não deixar você cumprir o propósito de Deus. É por isso que tem vindo esses levantes contra você. Então vai ter dias que as coisas não vão ser fáceis. Vai ter dias que o mal vai se levantar para tentar nos impedir de cumprir o nosso propósito. E mesmo assim, nós devemos romper em meio ao caos, romper em meio às dificuldades para cumprir o propósito e o plano de Deus para a nossa vida. Eu quero que você entenda uma coisa. As maiores tempestades surgem antes dos maiores milagres. Esse texto que a Bíblia diz, levantou-se grande temporal de vento, mostra que a tempestade apareceu de repente, inesperadamente e também violentamente. Foi isso que se levantou enquanto Jesus estava cumprindo o propósito. Você vê, Jesus disse, passemos para o outro lado. Os discípulos estavam apenas obedecendo uma instrução. Você não tem ideia, muitas vezes você está obedecendo uma instrução e se levanta algo contra você. E você pensa, meu Deus, mas eu estou aqui, eu estou em obediência, eu estou cumprindo a vontade de Deus, eu estou fazendo o que Deus me pediu e se levantou isso, exatamente. Isso se levantou contra você, isso se levantou contra uma ordem que Jesus te deu, porque a ordem que Jesus te deu está debaixo de uma cobertura sobrenatural. A ordem que Deus te deu é para romper na tua vida, a ordem que Deus te deu é para mudar as coisas ao teu redor. Você vê, Jesus disse para os discípulos, passem para o outro lado, passem para o outro lado. E eles estavam apenas em obediência. Você não entende o porquê que quando você está em obediência, você entra num propósito como esse, ou Deus te dá uma instrução sobre uma coisa. Eu já tive momentos da minha vida que Deus me dirigiu, sabe? Deus me dirigiu a fazer determinadas coisas, a ir para determinados lugares e de repente se levanta aquela luta que a gente nem sabe, né, o porquê que se levantou de forma tão feroz contra a vida da gente. Mas tudo isso é propósito de Deus. Às vezes você não entende por que você está enfrentando tanto levante. Sabe, você está indo na igreja, você está obedecendo a Deus, você está seguindo as instruções, você está orando como nunca e está se levantando uns negócios esquisitos no teu caminho. Deixa eu dizer para você, isso aí que está se levantando é porque você está na direção certa. Isso que está se levantando contra você, isso que tem vindo para tentar te envergonhar, isso que tem vindo, sabe, para tentar frustrar os teus sonhos, para tentar de alguma maneira te derrubar. Eu quero dizer uma coisa, tudo isso que se levantou é porque você está numa direção de Deus e se você permanecer nessa direção de Deus, você vai ver o quanto Deus vai fazer na sua vida. Entenda uma coisa, há momentos em que tudo parece uma tranquilidade na nossa vida e que está tudo indo bem. Sabe, aquela travessia começou bem. Começou tão bem que Jesus pegou uma almofada e foi dormir. Estava tudo tranquilo, mas de repente se levantou no meio do mar uma tempestade. Às vezes, querido, quando se levanta essas coisas de forma abrupta, de forma violenta no nosso caminho, isso é só sinal da resistência espiritual. É sinal, sabe, de que estamos enfrentando algo maligno que está vindo contra nós para tentar nos parar. Para tentar, e não só parar, o objetivo do inimigo é fazer você naufragar no meio, é fazer você, de alguma maneira, quebrar o propósito, quebrar a palavra de Deus e não seguir adiante com aquela palavra que você recebeu. É isso que o diabo quer. O diabo quer que você desista no meio do caminho. Ele quer que você pare. Ele quer que você abandone no meio do caminho. Por isso, muitas tempestades não são sinal de derrota como a gente pensa. São sinais de transição. Muitas tempestades são sinais de transição. É Deus querendo fazer uma coisa maior. É Deus fazendo uma coisa maior. Você está pensando numa coisa pequena e Deus está pensando numa coisa grande e o inimigo vem contra você porque está vendo que Deus está mexendo na tua vida. Está vendo o que Deus está mexendo. E digo mais, muitas vezes Deus nos tira de alguns lugares, Deus nos movimenta de algumas situações, porque Deus está, sabe, Deus está querendo cumprir um propósito.
Deus está querendo cumprir um propósito. Deus está querendo que você vá numa missão dele. E nem sempre a missão dele vai ser fácil. Nem sempre a missão dele vai ser, leve. Algumas vezes a missão dele vai ser extremamente desafiadora. Eu aprendo aqui que nem toda batalha é natural. A Bíblia diz que as ondas batiam no barco. Ou seja, essas ondas pareciam dirigidas para o barco. No barco de Jesus, exatamente no barco de Jesus. Ou seja, existem situações em que problemas se repetem, crises aparecem na sequência, ataques vêm de todos os lados e parece que o ataque é só contra você. Parece que o ataque é só contra você. Por isso que a Bíblia diz em Efésios 6,12, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Quem só luta contra as ondas nunca vence o vento. A Bíblia diz que as ondas batiam no barco. Você consegue entender isso? Quando eu li isso, que as ondas batiam no barco, ou seja, o ataque era direcionado. O ataque era direcionado. O ataque era direcionado. Você não entende por que algumas pessoas não estão na mesma batalha que você, porque o ataque é direcionado a você. Então, dentro de uma mesma família, dentro de uma mesma casa, muitas vezes o diabo direciona o ataque contra um. Parece que a vida dos outros está melhor do que a sua. E você pergunta, puxa, por que os outros não estão enfrentando o que eu estou enfrentando? Só eu estou enfrentando isso. Só você está enfrentando isso porque o ataque é dirigido a você. É por isso que você tem que se levantar em fé, tem que se levantar em oração, porque isso é espiritual que se levantou contra a tua vida. Amém?